Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Feliz Páscoa para todos, para cada um de vocês. Feliz Páscoa para as vossas famílias, para as pessoas que vocês amam, para aquelas pessoas que você não ama ainda o suficiente. Uma feliz Páscoa para todos, para aqueles que estão sofrendo ainda com essa pandemia, para aqueles que estão bem, para aqueles que estão com problema de saúde em qualquer dimensão. Que a força do ressuscitado transforme a vida de todos nós. Nos Atos dos Apóstolos, nós temos 5 discursos de Simão Pedro, que é o anúncio da fé da igreja. Aquilo que era o anúncio da comunidade primitiva, o autor dos Atos dos Apóstolos, Lucas, coloca na boca de Pedro. E nós hoje temos um desses discursos da primeira leitura. Naquele dia, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, como Jesus foi ungido, passou por toda parte fazendo bem e curando a todos. Nós somos testemunhas, voltaremos a isso, que é interessante essa insistência que nós somos testemunhas. Eles o mataram e Deus o ressuscitou. Veja que, na verdade, o testemunho, digamos, ocular da ressurreição não existe. O túmulo está vazio. Mas o que faz com que Pedro e a igreja se apresentem como testemunha é aquilo que nós também podemos nos considerar como testemunha da ressurreição. É a dimensão da fé. É a fé no ressuscitado. Então Pedro vai dizer assim: nós somos testemunhas. A nós que comemos e bebemos com Jesus depois que ressuscitou dos mortos. Então esse testemunho do apóstolo é muito interessante. Nós comemos e bebemos, ou seja, nós celebramos a liturgia com o Senhor. E Jesus mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu o juiz dos vivos e dos mortos. A pregação dos apóstolos é sobre tudo essa, a transformação que a fé produziu na vida deles. Então, este apóstolo, ele conviveu com Jesus aqui na terra, Pedro, mas um outro apóstolo grandioso, tanto quanto Paulo, não conviveu com Jesus deste mundo e ele não tem dúvida de apresentar-se como apóstolo, como testemunha da ressurreição. É isso que nós somos, testemunhas da ressurreição, porque acreditamos no ressuscitado. Se não existe em nós a fé do ressuscitado, não existiria a nossa fé. O apóstolo vai dizer: vã é a nossa fé. Seríamos as pessoas mais tristes do mundo. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Porque sem a ressurreição cai o edifício da nossa fé e ele de fato não existe. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Assim, o Salmo 138, que é a antífona de hoje, vai dizer assim: ressuscitei, ó Pai, e sempre estou contigo. Pousaste sobre mim a tua mão, tua sabedoria é admirável. Aleluia. E o aleluia vai estar presente, essa expressão que quer dizer louvai o Senhor, louvai a Javé, vai se repetir diversas vezes nas nossas celebrações. Este é o dia que o Senhor fez para nós, o dia da ressurreição. É Ele que dá sentido a todas as nossas celebrações, inclusive a nossa Páscoa semanal. Mas esta é a grande festa anual da Páscoa. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Por qual motivo? Porque Ele ressuscitou o seu Filho. Depois a expressão que vai estar no Salmo: não morrerei, mas ao contrário viverei para cantar as grandes obras do Senhor. Uma profissão da fé na ressurreição muito antes do ressuscitado. Não morrerei para cantar as grandes obras do Senhor, tudo aquilo que Ele operou. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Nós, na narração da paixão e na morte de Jesus, nós vimos como Jesus foi rejeitado, como Jesus foi perseguido, odiado, levado injustamente à morte de cruz. Mas Deus o colocou como Senhor, o constituiu, como já ouvimos e vamos ouvir muitas vezes, como Senhor. Jesus é a pedra rejeitada que se torna a pedra que sustenta o edifício. E esse edifício é a nossa fé. Somos cada um de nós, igreja, é a igreja do Senhor. É esta pedra que foi rejeitada pelos homens e que Deus transforma na pedra angular. Da carta aos Colossenses, que como temática é muito próxima à carta aos Efésios. Então o apóstolo vai dizer assim: se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto,
O discurso vai se mover na seguinte direção: Jesus é aquele que do alto veio assumir aqui o nosso mundo, para que nós agora daqui de baixo sejamos levados para assumir as coisas do alto. Aspirai às coisas celestes, não às coisas terrestres. Ou seja, o fato de crermos na ressurreição deve mudar a nossa perspectiva de vida, e nós devemos buscar aspirar às coisas lá do alto. Hoje, essa leitura que estou escolhendo é de um dos formulários da missa. Nós temos alguns formulários para a missa de hoje. Eu escolhi, tinha que fazer uma opção, escolhi essas que serão as mais usadas da nossa liturgia. Então, nós temos hoje a narração do evangelista João, de quando a Madalena ela vai no túmulo pela primeira vez, depois ela vai vir uma segunda vez, e entre essas duas vindas nós temos esse episódio com os apóstolos. Nós temos aqui três personagens: a Madalena, que é esta que ama, e o seu amor vai se manifestar por duas coisas nesse texto. Ela vai no túmulo de noite. No Cântico dos Cânticos se fala da mulher apaixonada que na noite busca o seu esposo. A Madalena é essa que ama o Senhor, capaz de ir com perfumes para ungir o Senhor. Mas ela, quando vai se referir a Jesus, ela vai dizer assim: tiraram o Senhor do túmulo. Ela não fala que tiraram um defunto do túmulo, tiraram o Senhor. Ela chama Jesus com o título do ressuscitado, mas ela não sabe o que aconteceu e não sabemos onde colocaram. Então ela vai dizer isso para quem? Para Pedro e o discípulo a quem Jesus amava. Esse discípulo apareceu por primeira vez na última ceia e por 7 vezes vai estar aqui sempre em relação com Simão Pedro. Agora são os dois que estão ali. Os dois corriam juntos, um mais velho, Pedro, e o discípulo amado mais jovem. Então Pedro, os dois corriam juntos, o discípulo amado correu mais depressa e chegou primeiro. Então ele ama o seu Senhor. Até aqui o Senhor manifestou o seu amor, e agora é ele que manifesta o amor. Ele tem pressa, ele quer chegar no túmulo, mas quando chega, ele respeita aquele que foi constituído pelo Senhor como chefe da igreja. Ele não entra, é Pedro que entra, ele fica esperando. Então se diz que Pedro olhou, viu, mas não se diz mais nada. Então, do discípulo amado vai dizer: ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Vejam que ele acredita antes de compreender as escrituras e antes das aparições do Senhor. De fato, o crer no ressuscitado nasce a partir da força da palavra do ressuscitado. Ele tinha dito que ressuscitaria, e isso basta para o discípulo amado para crer no Senhor, junto ao grande amor que ele nutre para com o seu Senhor. Nós temos hoje no Evangelho esses três personagens que são muito presentes no tempo pascal. A Madalena, no seu amor para com o Senhor. No texto de João não afirma ainda a sua fé. Ela não sabe onde colocar o Senhor, não sabe o que aconteceu com o seu Senhor, mas tem uma expressão grande de amor, uma expressão de um amor que não mede esforços, que sai à noite, na escuridão, para encontrar com esse que foi perseguido até a morte. Mas nós temos um Pedro que é aquele discípulo que em vida de Jesus é sempre uma pessoa de temperamento sanguíneo, explosivo, que fala, mas depois tem dificuldade de assegurar, que precisa nesse caso aqui também de certezas, carrega consigo o peso de ter traído o Senhor. Então, com todo esse peso e esse pecado, ele chega ali, o discípulo amado, que é aquele que foi o único fiel ao Senhor, que está na casa de Pilatos, que está aos pés da cruz, que nutre para com o Senhor um grande amor. Aqui nós temos 3 discípulos para avaliar a nossa vida. Na oração desse dia da Páscoa: ó Deus, por vosso Filho unigênito, vencedor da morte, abristes hoje para nós as portas da eternidade. De fato, a ressurreição abre para todos nós a porta da salvação. Considere que, celebrando a ressurreição do Senhor, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos na luz da vida nova. Que nós possamos ser transformados pelo evento da Páscoa que nós celebramos e que dá sentido a toda a nossa vida.
Tenham todos um bom dia, uma feliz Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.